Et je vais parler sur la différence entre connaître quelqu'un dans un événement e conhecer alguém no dia a dia convivendo com ela. ou connaître cette personne de jour à jour quand on vit avec. É uma coisa, é eu vir visitar a Suíça, ficar uma semana por aqui. C'est une chose venir en Suisse, rester ici une semaine juste pour visiter. Outra coisa é eu morar aqui e conviver com vocês. L'autre chose, c'est habiter ici et vivre avec vous. Então você pode vir num evento onde um cara famoso está ministrando e dizer que bênção que ele é. Alors, vous pouvez venir dans un événement où quelqu'un très réputé parle bien et vous dites, mais quelle bénédiction il est. Que unção poderosa está na vida daquele homem ou mulher. Quelle onction puissante dans la vie de cet homme ou femme. Aí você desenvolve aquele desejo de querer se tornar amigo pessoal do pregador ou da pregadora. Você desenvolve o desejo pessoal de se tornar amigo do pregador. Alors là, tu développes l'envie de devenir ami personnel de la personne en cause. Aí você acontece que você se muda para a cidade e vai congregar na mesma igreja daquele pregador. Alors tu déménages à cette ville et tu vas te réunir dans la même église de ce prêcheur. Aí, ao conhecê-lo, você percebe que ele é tão ser humano quanto você. Alors là, quand tu le connais bien, tu vas voir qu'il est autant être humain comme toi et moi. Aí você fica, cadê aquela unção? Alors tu là, tu demandes, elle est où cette onction? Cadê aquele pregador? Il est où ce prêcheur? Ele é igualzinho a mim. Finalement, il m'est semblable. Tem limitações, defeitos. Il a des imitations, des défauts. Se tem uma carne que ele precisa de lidar com ela. Il a une chair qu'il doit travailler avec. Tem uma alma que precisa ser salva diariamente. Il a une âme qui doit être sauvée chaque jour. E se você não tiver uma certa maturidade, você vai se frustrar. Et si tu n'es pas assez mature, tu vas te frustrer. Amém? Amém. Eu não sei se você já ouviu ou já percebeu ao ler a Bíblia. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, si tu t'es déjà aperçu quand tu lis la Bible. Eu vou fazer um quiz aqui rapidinho, só uma pergunta. Je vais faire juste un quiz, juste une question. Em qual igreja você ouve falar das maiores manifestações dos dons do Espírito? Dans quelle église vous entendez parler de les plus grandes manifestations de l'Esprit? Qual igreja na Bíblia? Quelle église dans la Bible? A igreja de Corinto. C'est l'église de Corinthiens. Era uma das igrejas mais carnais que existia na época. C'était une des églises les plus charnelles qui existaient à l'époque. Paulo escreve repreendendo um rapaz que tinha relações sexuais com a esposa do pai. Paul, il écrivait sur un gars qui avait des relations sexuelles avec l'épouse de son papa. Então, você ver uma igreja cheia das manifestações dos dons não quer dizer muita coisa. Quand tu vois une église pleine de manifestations des dons, ça ne veut pas dire beaucoup de choses. Você ver um pregador cuspindo fogo, como a gente fala no Brasil, não quer dizer muita coisa. Si tu vois un prêcheur qui est en train de cracher le feu, comme on dit au Brésil, ça ne veut pas dire grand-chose. Sabe por que isso? Vous savez pourquoi ça? Porque os dons ministeriais são levantados por Deus para abençoar a igreja. Parce que les dons ministériels ils sont levés par Dieu pour bénir l'Église. Às vezes a gente julga o pregador pela vida privada dele. Des fois, on juge le prêcheur par rapport à sa vie privée. E às vezes deixa de receber de Deus porque conhece a pessoa. Et on cesse de recevoir de Dieu parce qu'on connaît la personne. Mas Deus não vê como o homem vê. Mais Dieu, il ne voit pas comme l'homme il voit. Eu acho maravilhoso que eu descobri que Deus me escolheu antes mesmo de eu ser formado no ventre da minha mãe. Je trouve bluffante quand je sais que Dieu m'a connu même avant, quand j'étais dans le ventre de ma maman. Ele me separou e me ungiu para o ministério antes mesmo de eu nascer. Il m'a séparé, il m'a oint, même avant que je suis né. Quando eu nasci de novo e entrei no reino de Deus, eu descobri o chamado. Quand je suis né de nouveau et quand je suis rentré dans le royaume de Dieu, j'ai découvert mon appel. E tem uma declaração de Paulo que me animou muito. Il y a une déclaration de Paul qui m'a beaucoup animé. Porque Paulo diz assim, falando a respeito dele mesmo. Parce que Paul il parlait de soi-même.
Eu dou graças a Deus que me considerou fiel ao me designar para o ministério. Je rends des grâces à Dieu quand il m'a considéré fidèle pour le royaume de cieux. Ou seja, Paulo não teve que provar para Deus que era fiel depois de ter sido chamado para o ministério. Paul, n'a pas dû, Paul, il ne devait pas prouver qu'il était fidèle seulement après qu'il était appelé. Deus já considerou ele fiel antes mesmo de separar ele para o ministério. Dieu l'a considéré déjà fidèle avant même que de le séparer pour le ministère. Amém. Amen. Então, Deus não vê defeitos ou qualidades para separar alguém para o ministério. Alors Dieu, il ne voit pas des défauts, des qualités pour séparer quelqu'un pour le ministère. Amém. Amen. Porque o chamado, o dom, é para beneficiar a igreja e não o pregador. Parce que les dons sont pour bénéficier l'Église et pas le prêcheur. O que acontece comigo, por exemplo, se eu não estou andando de acordo com a revelação que eu estou pregando, é problema meu. Ce que m'arrive à moi, si je ne suis pas en train de marcher en accord avec ce que je prêche, c'est mon problème à moi. Como assim? A igreja vai ser abençoada, mas eu não. L'Église va être bénie, mais pas moi. Porque eu sou ungido, eu fui ungido para promover crescimento na igreja. Parce que j'étais oint pour promouvoir la croissance dans l'Église. Mas o crescimento que vai acontecer, ser promovido na minha vida é quando eu me submeto ao meu irmão. Mais la croissance, ça va promu dans ma vie seulement quand je me soumets à mon frère. Quando eu me submeto à unção que está sobre o pastor, por exemplo. Quand je me soumets à l'onction qui est sur le pasteur. Quando eu me submeto à unção que está sobre o meu líder do departamento. Quand je me soumets à l'onction qui est sur mon leader du département. Eu posso ser um pregador nos 5 dons ministeriais, mas se eu não sei me submeter a outra unção, aquela unção na minha vida não me abençoa. Je peux être un prêcheur des 5 dons ministériels, mais si je ne me soumets pas à mon leader, ça ne vaut rien. Amém. Então, como nós estamos estudando sobre fruto, alors comme on est en train d'étudier sur les fruits, eu quis fazer essa introdução para mostrar que a vida do cristão não é a manifestação dos dons. J'ai fait cette introduction pour vous montrer que la vie du chrétien, c'est pas la manifestation des dons. Amém. Amen. Eu vou repetir o que eu disse no começo, que eu falei com ele ontem. Uma coisa é você me conhecer num evento, outra coisa é você me conviver comigo. Je vais vous répéter ce que j'ai parlé avec lui hier. Une chose, c'est me connaître dans un événement. L'autre chose, c'est vivre avec moi tout le temps. Amém. Amen. Então, a gente precisa entender que da mesma forma que nós erramos, os outros erram, e da mesma forma que precisamos de misericórdia, os outros também. On doit comprendre que de la même façon que les autres commettent des fautes, nous, on commet des fautes aussi. La même façon qu'on... A última parte. Os outros também precisam de misericórdia. De la même façon que les autres ont besoin de miséricorde, nous aussi nous avons aussi de miséricorde. Eu me lembro quando o Senhor falou comigo. Je me souviens quand le Seigneur m'a parlé. Anos atrás. Jadis longtemps. Que um homem de Deus, você não conhece ele no púlpito. Un homme de Dieu, vous le connaissez pas dans le pupitre. Você conhece ele depois que ele desce do púlpito. Vous le connaissez dès qu'il descend du pupitre. Pela maneira como ele trata as pessoas. De la façon dont il traite les gens. Amém. Com o amor, a graça, a misericórdia que ele trata as pessoas. Avec l'amour, la grâce, la miséricorde dont il traite les gens. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. L'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, il a dit que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Talvez você não consiga ver essa nova criatura em ação na sua vida. Peut-être tu n'arrives pas à voir cette nouvelle créature en action dans ta vie. Mas se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Mais si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Amém. Amém. Você é uma nova criatura. Tu es une nouvelle créature. Você não vai ser uma nova criatura. Tu ne seras pas une nouvelle créature. Amém. O fruto do Espírito, irmãos, é a manifestação da vida de Deus que já está em nós. Le fruit de l'esprit, c'est la manifestation de la vie de Dieu qui est déjà en nous. Eu estou no Verbo da Vida desde 1997. Je suis chez le Verbe de la Vie depuis 1967. 97. 97. Eu não era nem nascido em 77.
27 anos Ça fait 27 ans. de Verbo da Vida. Na verdade, 28, que agora em janeiro fez 28. Março, vai fazer 28. Mois de mars, ça va faire 28 ans. Mas antes eu era de uma outra denominação. Mais auparavant, j'étais d'une autre dénomination. E eu fazia parte de um grupo que tinha uma imagem muito pequena de si mesmo. Je faisais partie d'un groupe qui avait une image de soi-même très petite. Eu não sou nada, eu não valho nada, eu não sou ninguém. Je suis rien, je vaux rien, je suis personne. Mas eu descobri, lendo a Bíblia depois, no Verbo da Vida, Mais j'ai découvert, en lisant la Bible, au Verbe de la vie, que aquele que se une ao Senhor se torna um só que espírito com celui-là Ele. qui se une au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Que eu sou aqui neste mundo igualzinho Jesus. Je suis ici dans ce monde tel comme Jésus. Quando João escreve a primeira carta dele, ele fala, assim como ele é, nós também somos neste mundo. Quand Jean il a écrit la première lettre, il a dit, tel comme il est, nous sommes ici, nous sommes les mêmes ici dans ce monde. Então, pelo fato de eu estar em Cristo, aquilo que Cristo é, eu sou. Par le fait d'être en Christ, ce que Christ il est, je suis aussi. Talvez pareça um pouco absurdo para a nossa mente natural aceitar isso. Peut-être pour nous, c'est absurde d'accepter ça naturellement. Mas se é isso que Deus diz de mim, por que eu vou dizer diferente? Mais si c'est ça que Dieu dit de moi, pourquoi je vais dire différemment? Se é assim que Deus me vê, porque é assim que eu sou, por que eu vou me ver diferente? Si c'est comme ça que Dieu dit que je suis, parce que c'est comme ça que je suis, comment je vais me voir différemment? Aí você me vê num dia ruim, Alors là, tu me vois dans un mauvais jour. me vê reagir de uma forma que naturalmente, teoricamente não deveria. Tu me vois avoir une réaction que naturellement, théoriquement, je ne devais pas l'avoir. Aí você pensa, como esse cara que diz que é igual a Cristo está reagindo desse jeito? Alors tu te demandes, tu te poses la question, mais comment est-ce qu'il dit qu'il est égal à Christ, il réagit comme ça? Meu erro não anula a minha natureza. Ma faute, elle n'annule pas ma nature. Minha reação desproporcionada não anula quem eu sou em Cristo Jesus. Ma mauvaise réaction, ça n'annule pas que je suis en Christ. Amém? Amen. Fruto é a manifestação visível de algo que já existe por dentro. Le fruit, c'est la manifestation visible de quelque chose qui existe déjà dedans. Quem é brasileiro vai lembrar desse ditado que tem lá no Brasil. A gente só dá aquilo que tem. Les Brésiliens vont se rappeler du dicton qu'ils ont au Brésil. On donne seulement ce qu'on a. O jeito bíblico é: o homem bom tira do bom tesouro somente coisas boas. La façon biblique dit l'homme bon, il sort de soi-même seulement ce qui est bon. Se eu estou em Cristo, então tudo que há em mim é bom. Alors, si je suis en Christ, tout ce qui est en moi est bon. Lembrando que quando a gente fala em mim ou eu, estou me referindo ao novo homem em Cristo Jesus. En se rappelant, quand je dis moi, on est en train de se rappeler ce que je suis en Christ. Amém? Amen. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele fala para a gente crucificar a natureza terrena que está no corpo. Quand Paul il parle aux Colossiens, il dit pour crucifier la nature qui est dans le corps. A minha carne, irmãos, ela nunca vai se converter. Ma chair ne va jamais se convertir. E a minha mente, ela não vai se renovar sozinha. Ma pensée va pas mon esprit va pas se renouveler tout seul. Então, o quanto de Cristo será visto em mim depende do tanto de tempo que eu gasto com a palavra. Ce que je vais montrer du Christ en moi, ça va dépendre du temps que je passe avec la parole. Eu sei que às vezes as pessoas vêm para a igreja precisando de receber um refrigério. Des fois, je sais que les gens, quand ils viennent à l'église, ils ont besoin de recevoir quelque chose, un rafraîchissement. Mas Paulo diz o seguinte, escrevendo aos Coríntios. Mais Paul, en écrivant aux Corinthiens, quando vocês se reunirem, quand vous vous réunissez, um traz isso, outro traz aquilo, o outro mais traz aquilo outro. un amène une chose, l'autre amène une autre, et l'autre amène autre chose. Sabe o que isso diz para mim? Vous savez qu'est-ce que ça me dit?
que eu preciso ter uma experiência de vida com Deus antes de vir para a igreja. Ça veut dire que je dois avoir une expérience avec Dieu avant de venir à l'église. E quando eu venho para a igreja, eu vou comunicar algo da parte de Deus ao invés de só esperar receber. Et quand j'arrive à l'église, je vais communiquer quelque chose de la part de Dieu à la place d'attendre seulement de recevoir. E é essa vida com Deus fora da igreja que vai fazer toda a diferença na minha vida. Et c'est cette vie avec Dieu en dehors de l'église qui va faire toute la différence dans ma vie. Eu estava na igreja, eu congrego na igreja Go Church em Manchester. J'étais à l'église de Manchester. E a gente teve, há umas 2 semanas, um culto maravilhoso. O momento do louvor e adoração foi maravilhoso. On a eu un culte merveilleux de louange. E enquanto eu adorava, o meu espírito começou a falar com a minha mente. Pendant que je louais, mon esprit parlait avec ma pensée. Tudo muda quando você toca o céu. Tout change quand tu touches les cieux. Tudo muda. Il y a tout qui change. Sabe, não importa como você chegou na igreja. N'importe la façon dont tu es arrivé à l'église. Não importa o que aconteceu durante a sua semana. N'importe ce qui est arrivé pendant la semaine. Você nem precisa até esperar chegar na igreja para decidir trazer o céu para a sua vida. Tu n'as même pas besoin d'arriver à l'église pour décider d'amener le ciel dans ta vie. E quando você adora a Deus ao ponto do céu manifestar, tudo muda na sua vida. Alors, quand tu adores la façon de toucher les cieux, il y a tout qui change dans ta vie. Todo o peso que está sobre os seus ombros, sobre a sua alma, desmorona por causa da presença de Deus. Tout le poids qui est sur tes épaules, ça tombe à cause de la présence de Dieu. Amém. Amém. Aleluia. E aquilo que já está dentro de você, ele vai vir à tona. Et ce qui est déjà dedans toi, ça va venir au-dessus. Aleluia. Fruto do Espírito é a manifestação da vida de Deus em nós. Le fruit d'esprit, c'est la manifestation de la vie de Dieu en nous. Quando você pensa em Deus, que adjetivos você poderia dar para ele? Quand tu penses en Dieu, quels sont les adjectifs que tu lui donnes? É uma pergunta. C'est une question. Nós estamos numa aula demonstrativa, então é uma escola. Alors, on est dans une classe démonstrative, donc c'est une école. Vamos tirar o poderoso no sentido de todo poderoso, mas de caráter. On va enlever le puissant dans le sens trop haut, mais de caractère. Amor, passion, merciful, juste. Tudo isso que você está dizendo de Deus. Tout ça que tu dis de Dieu, está dizendo de você mesmo. Tu es en train de dire de toi-même. Tudo isso que você está dizendo de Deus, está dizendo de você mesmo. Tout ça que tu dis de Dieu, tu es en train de le dire de toi-même. Eu vou dizer de novo, tudo que você está dizendo de Deus, está dizendo de você mesmo. Je vous le répète, tout ce que tu dis de Dieu, tu parles de toi-même. Porque aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Parce que celui-là qui se unit au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Infelizmente não fui eu que disse isso. Queria que tivesse sido, mas não foi Paulo. Malheureusement, c'était pas moi qui a dit ça. J'aimerais être celui-là qui avait dit, mais c'était Paul qui l'a dit. Então o religioso pode até querer jogar pedra em mim, mas não pode me culpar de ter dito isso. Un religieux peut jeter des cailloux, mais ne peut pas me culpabiliser pour ça. Então, se Deus é amor, eu também sou. Alors, si Dieu est amour, je le suis aussi. Se Deus é santo, eu também sou. Si Dieu il est saint, moi je le suis aussi. Se Deus é bom, eu também sou. Si Dieu est bon, moi aussi je suis bon. Aí o religioso fala assim. Le religieux il parle comme ça. Ah, irmão, Jesus falou que bom só é Deus. Jésus il a dit que bon c'est seulement Dieu. Quem já leu isso nos evangelhos? Vous avez déjà lu ça dans les évangiles? Mas sabe, quando Jesus disse aquilo, ninguém era nascido de novo ainda. Mais quand Jésus il a dit ça, il y avait pas quelqu'un qui était né de nouveau. Ninguém era uma nova criatura ainda. Personne n'était encore une nouvelle créature. Mas agora em Cristo, que Deus é, eu sou. Maintenant, en Christ, ce qu'il est, moi je suis ici. Se Deus é bom, eu sou bom. Si Dieu est bon, je suis bon. Se Deus é justo, eu sou justo. Si Dieu est juste, je suis juste. Se Deus é paciente, eu sou paciente. Si Dieu il est patient, je suis patient aussi. Aí você pode dizer, como assim eu sou paciente? Eu sou estressado. Mais tu peux dire, mais comment je suis patient si j'ai beaucoup de stress? Você podia ter sido estressado, estar vivendo estressado, mas você é paciente. Vous pouvez peut-être être stressé, vivre stressé, mais tu es patient. Eu me lembro de uma das conferências de ministros lá no Nordeste, no Brasil. Je me souviens d'une conférence de ministres au Brésil.
Eu estava trabalhando na livraria no caixa. J'étais en train de travailler dans la caisse de la librairie. E teve um irmão que já tinha comprado diversos livros naquela semana. Il y avait un frère qui avait déjà acheté plusieurs livres dans cette semaine. E ele estava na minha frente e falou o seguinte: Il était devant moi, il m'a dit, esse Verbo Shop vai me levar à falência. ce verbe, il va m'amener à la faillite. Aí eu olhei para ele e perguntei: Je l'ai regardé, je l'ai demandé, você quer que eu concorde com você? tu veux que je sois d'accord avec toi? Aí ele: oh, não, perdão, não. Non. Non. Là, il n'était pas d'accord. Sabe, irmãos, você vai viver aquilo que você diz a seu respeito. Alors, tu vas vivre ce que tu dis de toi-même. Você vai viver aquilo que você acredita a seu respeito. Tu vas vivre ce que tu crois toi-même. Amém? Quando nós lemos no livro de Gálatas a respeito do fruto do Espírito, Quand on lit en Galate par rapport au fruit de l'esprit, Paulo diz: o fruto do Espírito é. Paul il dit le fruit de l'esprit est. O fruto do Espírito ele não coloca como sendo uma coisa plural, mas singular. Et il ne met pas comme c'était quelque chose au pluriel, mais au singulier. E a base, ou alicerce de todo fruto que ele relata é o amor. Mais la base de tous les fruits qu'il parle, c'est l'amour. Mas quando a gente pensa a respeito do amor, a gente pensa daquele amor que a gente desenvolve pela convivência. Mais quand on pense par rapport à l'amour, on pense à l'amour qu'on vit à chaque jour. Mas o amor que Paulo está falando não é esse tipo de amor. Mais l'amour dont Paul il parle, c'est pas ce genre d'amour. O amor que ele está falando é o amor que levou Jesus à cruz. L'amour dont il parle, c'est l'amour qui a amené Jésus à la croix. Aquele mesmo tipo de amor está sendo derramado continuamente no nosso coração pelo Espírito que habita em nós. Ce même amour qui est en train d'être déversé par l'Esprit qui habite en nous. Romanos 5,5 diz isso, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. L'amour en Romains 5,5 dit que l'amour de Dieu est déversé en nous par l'Esprit qui nous a été donné. Amém? Amen. Então, eu não posso dizer que não consigo amar. Alors, je ne peux pas dire que je n'arrive pas à aimer, Porque o amor de Deus é derramado no meu coração. car l'amour de Dieu est déversé dans mon cœur. Eu sou feito de amor. Je suis fait d'amour. Amor é minha natureza. L'amour, c'est ma nature. Amor não é uma coisa que eu sinto. Eu nem conheço vocês. Eu conheço o Arthur e a Dani. L'amour, ce n'est pas quelque chose que je sens parce que je ne vous connais même pas. Je connais juste Arthur et Dani. Mas não significa que eu não sou capaz de amar você. Mais ça ne signifie pas que je ne suis pas capable de vous aimer. Amém? Amen. O fruto do Espírito é, primeiramente, amor. Le fruit de l'esprit, c'est d'abord l'amour. E esse amor me faz experimentar paz, Cet amour, ça me fait essayer la paix, a alegria, la joie, me faz ser bondoso, ça me fait avoir la bonté, paciente, patient, exercer domínio próprio. exercer la tempérance. Às vezes a gente quer exercer domínio próprio sobre os outros. Des fois, on veut exercer la tempérance sur les autres. Mas não é minha responsabilidade dominar a carne dele. Mais ce n'est pas ma responsabilité maîtriser sa chair. Ao tentar fazer isso, estou dando ocasião à minha própria carne. Quand j'essaie de faire ça, je donne l'occasion à ma propre chair. Amém? Amen. Eu aprendi, eu dou graças a Deus, porque há muito tempo eu aprendi que eu não vou prestar contas a Deus da vida dele. Ça fait longtemps que j'ai appris que je ne vais pas prêter des comptes au Seigneur de la vie de l'autre. Cada um de nós prestará contas de si mesmo. Chacun de nous va prêter compte de soi-même. Então, se ele não está cumprindo a parte dele, é problema dele. S'il accomplit pas sa part, c'est son problème à lui. Eu sei que falando assim parece meio frio, cru. Je sais qu'en parlant comme ça fait un peu froid, un peu cru. Parece que eu não estou me importando com ele. Peut-être que ça semble que je ne m'emporte pas avec lui. Mas sabe, se depois de tentar ajudar, amar a pessoa, ela não quer ajudar a si mesma, eu vou me afastar e deixar ela colher os frutos das próprias escolhas. Après, essayer de l'aider, d'essayer de l'aimer, elle ne veut pas suivre, alors il va récolter les fruits de ses propres choix. Mas eu vou cuidar que eu seja aquilo que eu fui criado para ser. Mais je vais prendre soin de ce que j'ai été créé pour être. Amém? Amen. A manifestação, o fruto é a manifestação da vida de Cristo em nós. Le fruit, c'est la manifestation de la vie de Christ en nous. Aleluia. Eu gostaria que lêssemos o Evangelho de João, capítulo J'aimerais 15. lire chapitre 15 de Jean.
Você pode ler em francês do 1 ao 7. Ok. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et que je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amém? C'est fait. Primeira vez que eu vi uma macieira, eu fiquei, uau! La première fois que j'ai vu un pommier, j'ai dit waouh. A cidade de onde eu sou, no Nordeste do Brasil, a gente não tem macieiras. La ville d'où je viens, au Brésil, il n'y a pas de pommier. Então, eu jamais saberia como é uma macieira se eu não tivesse visto uma com maçãs. Je ne saurais jamais comment c'est un pommier si je n'avais pas vu une avec des pommes. Eu estava morando em Londres, eu estava andando eu estava em Manchester já. Estava andando numa rua e eu me deparei com uma macieira cheia de maçãs. J'étais en train de marcher à Manchester, en Angleterre, et tout à coup, j'étais devant un pommier avec des pommes. Mas a árvore em si, as folhas, eu jamais teria reconhecido se não houvesse maçãs. Mais l'arbre en elle-même, avec les feuilles, mais sans les fruits, je ne pouvais pas la reconnaître. Amém. Amen. A Bíblia diz que nós reconhecemos uma árvore pelo seu fruto. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Esse texto de Jesus diz: eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Ce texte dit que je suis le cep, mon père est le vigneron, vous êtes les branches. Se você é um estudioso de botânica, você vai reconhecer praticamente todos os tipos de planta. Si tu étudies la botanique, tu vas connaître toutes les plantes, tous les types de plantes. Mas para aquela geração que pensa que o leite vem do mercado e não da vaca, Mais pour cette génération qui pense que le lait vient du marché et pas de la vache, você vai reconhecer a árvore se ela tiver frutos nela. va reconnaître seulement l'arbre si elle a des fruits en soi. Amém? Amém. É por isso que Jesus diz, olha, eu sou a árvore, eu sou a videira, o tronco, mas vocês são os ramos. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le sarment et vous êtes les branches. As pessoas sairão reconhecer em que árvore você está inserido pelo fruto que você demonstrar. Les gens vont reconnaître l'arbre que tu es par le fruit que tu veux démontrer. E ele diz que se a árvore estiver frutificando, o agricultor vai lá e poda para poder ter mais espaço para frutificar. Il dit si l'arbre est en train de fructifier, l'agriculteur va prendre soin et ça va avoir plus, va la tailler et ça va avoir plus de fruits. Amém. Amen. O fruto que identifica a árvore, ele não vem do ramo em si, vem da raiz. Le fruit qui identifie l'arbre ne vient pas des branches, il vient de la racine. É por isso que Jesus diz que sem ele a gente não consegue produzir frutos. C'est pour ça que Jésus dit que sans lui, on n'arrive pas à produire des fruits. Ele fala, assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, nem vocês podem se não estiverem em mim. Il dit que tel comme les branches ne peuvent pas avoir des fruits en soi-même, vous ne pouvez pas non plus si vous n'êtes pas en moi. Para muita gente, estar em Cristo é vir uma vez por semana na igreja. Pour beaucoup de monde, être en Christ, c'est venir à l'église seulement une fois. Amém. Amen.
Mas quando eu entendo que estar em Cristo é 24/7, Quand je comprends que être en Christ, c'est 24/7, eu só vou conseguir produzir frutos se no meu dia a dia eu estiver sendo alimentado pela seiva da videira. je produirai des fruits seulement dans mon jour à jour. Je suis nourri par la vigne. Ele disse, olha, quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Il dit, quelqu'un qui reste à moi, celui-là va donner beaucoup de fruits. Eu me lembro, todo mundo conhece João 8,32, que é o slogan do Rema no Brasil. Tout le monde connaît Jean 8,32, c'est le slogan au Brésil, Que diz, e conhecereis a verdade vos libertará. que dit, vous connaîtrez la vérité va vous libérer. Só que ninguém se lembra do versículo que vem antes. Mais personne ne se rappelle du verset qui vient avant. Jesus estava pregando e uma multidão seguia ele já há bastante tempo. Jésus prêchait et puis il y avait une foule qui le suivait depuis longtemps. Ele se volta para a multidão e fala, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Il se tourne vers la multitude et il dit, si vous restez en moi et moi en vous, vraiment vous aurez beaucoup de fruits. Eles já seguiam Jesus. Ils suivaient déjà Jésus. Aí Jesus fala, se permanecerem, serão meus discípulos. Jésus dit, si vous restez, vous serez mes disciples. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Si vous restez en moi et mes paroles restent en vous, Observe que não é uma coisa automática. remarquez que ce n'est pas quelque chose d'automatique, Que se sentar no banco não faz a palavra entrar no meu coração. que le fait de s'asseoir sur la chaise, ça ne fait pas rentrer la parole dans ton cœur. Ele diz que é uma condição. Il dit que c'est une condition, Se permanecer. si vous restez. Amém? Então, se você permanece, a palavra permanece em você, você se tornará meu discípulo. Si tu restes et la parole reste en toi, tu deviendras mon disciple. Às vezes a gente perde um pouco porque a gente não entende o contexto da época. Des fois, on perd un peu parce qu'on ne comprend pas le contexte de l'époque. Hoje a gente imagina um discípulo como sendo um simples aluno. Aujourd'hui, on imagine un disciple comme un simple élève. Mas na cultura judaica, Mais dans la culture judaïque, um discípulo era alguém que copiava o seu mestre em tudo, a ação, palavra, a maneira como andava. un disciple, c'était quelqu'un qui copiait son maître en tout, la condition, la façon dont il marchait. Ele se tornava uma cópia do seu mestre. Il devenait une copie de son maître. Amém? Amen. E para ser um discípulo, ele tinha que ser escolhido pelo mestre. Et pour être un disciple, il devait être choisi par le maître. Hoje a gente tem a liberdade de escolher de quem a gente quer receber de Deus. Aujourd'hui, on a la liberté de choisir de qui on veut recevoir de Dieu. Mas nos tempos bíblicos era o mestre quem escolhia quem ele ia treinar. Mais dans les temps bibliques, c'était le maître qui choisissait les gens qu'il voulait être, qu'il voulait qu'il allait entraîner par lui. Porque o discípulo seria uma cópia dele. Parce que le disciple, ça serait une copie de lui-même. E o que quer que ele fizesse recairia sobre os ombros do mestre. Et ce qu'il faisait, ça allait tomber sur les épaules du maître. Então, ele era muito criterioso nas suas escolhas. Donc, il devait avoir beaucoup de critères dans ses choix. Irmãos, todos nós fomos escolhidos por Jesus. Mes frères, on était tous choisis par Jésus. Então, o critério dele é muito alto. Donc, son critère est trop Por isso ele escolheu você. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Porque ele acredita que você consegue replicar ele. Parce qu'il croit que tu arrives à replier ce qu'il fait. Ele acredita que você consegue reproduzir ele. Il croit que tu arrives à lui reproduire. Amém? Aí no verso 32 ele fala, então conhecereis a verdade vos Et au libertará. verset 32, il dit, alors vous connaîtrez la vérité vous libérera. O segredo para a frutificação no Espírito é permanecer firme naquilo que você tem aprendido. Le secret pour avoir des fruits, c'est rester à ce que tu as appris. Se você vai numa roseira, por exemplo, que tem rosas muito bonitas, Si tu vas dans un rosier avec des belles roses, aí você corta algumas, põe num vaso. tu coupes quelques-unes et tu mets dans un vase. Eu pergunto para você, aquelas flores bonitas no vaso, elas estão vivas ou mortas? Je vous demande, est-ce que ces fleurs très belles dans le vase, elles sont mortes ou sont vivantes?
elas parecem vivas, elles semblent que sont vivantes, mas foi dado ali um processo de morte. mais ça leur a été donné un procès de mort. Durante alguns dias ela vai estar lá, exuberante, exalando cheiro, Pendant quelques jours, elles vont être belles et vont avoir l'odeur. mas o que a gente não sabe é que existe morte sendo desenvolvida dentro dela. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a de la mort qui se développe à l'intérieur d'elle. Amém? Porque ela não permaneceu na roseira. Parce qu'elle n'a pas resté dans le rosier. Então, às vezes, a gente está que parece vivo, exalando algum aroma. Et des fois, il semble qu'on est ici, il semble qu'on est vivant, qu'on a de l'odeur. Mas por não permanecer vinculado à videira ou à palavra, existe um processo negativo sendo desenvolvido em Mais nós. parce qu'on n'a pas resté dans ce lien on n'était pas connecté, alors il y a un procès de mort qui arrive. Amém? Se permanecerdes. Donc, si vous restez, Oh, é tão sério que Jesus disse, se alguém não permanece em mim, será lançado fora. ça dit, c'est tellement sérieux que Jésus dit, si quelqu'un ne reste pas en moi, il est jeté. A semelhança daquele ramo que é cortado e seca. De la même façon dont une branche est coupée et puis elle sèche. Amém? Amen. Aleluia. Deus é bom. A frutificação depende, irmãos, da ação da palavra e do Espírito na nossa vida. La fructification, ça dépend de la parole E do Espírito. de la parole et de l'esprit. Quando a gente lê em Gálatas que o fruto do Espírito é, Quand on lit en Galate que le fruit de l'esprit, il est, talvez na sua versão esteja igual em português, aquele Espírito está com E maiúsculo. peut-être, je pense que la traduction en portugais c'est la même, que l'esprit c'est avec un E majuscule. Mas aquele Espírito está falando do Espírito humano recriado em Cristo Jesus. Mais là, cet esprit parle de l'esprit humain recréé en Jésus. Porque no mesmo capítulo ele fala sobre Espírito e carne, Parce que dans le même chapitre, il parle d'esprit et chair, que são opostos entre si. qui sont opposés entre eux. O Espírito Santo não está brigando com carne de ninguém. Le Saint-Esprit, il ne se bagarre pas avec la chair de quelqu'un. É uma disputa entre eu, o novo homem criado em Cristo, e minha carne. C'est une bagarre entre moi, créé de nouveau, et ma chair. Aquele fruto, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, já estão em mim. Tous ces fruits sont déjà en moi. Eu sou amor, Je suis l'amour. eu sou paz, Je suis la paix. eu sou alegria, Je suis la joie. eu sou paciente, Je suis patient. eu sou longânimo, Je suis eu longanime. tenho domínio próprio. J'ai la tempérance. Esqueci os outros. Temperança, acho que é... C'est la tempérance. São 9 coisas que Paulo lista que eu já sou. Ce sont 9 choses que Paul parle, que je suis déjà. Mas a manifestação disso tudo depende da ação da palavra e do Espírito na minha vida. Mais la manifestation de tout ça, ça dépend de la parole dans ma vie. E sabe qual é a dificuldade em deixar que isso se desenvolva na nossa vida? Vous savez quelle est la difficulté que ça se développe dans ma vie? A gente não querer lidar com a nossa carne. C'est que nous, on ne veut pas traiter avec notre chair. Porque a carne ela se levanta contra o Espírito para que eu não consiga viver aquilo. Parce que la chair se tourne contre l'esprit pour que je ne puisse pas vivre ça. Eu descobri com muita raiva, anos atrás, J'ai découvert jadis, avec beaucoup de rage, que o meu maior inimigo não era meu vizinho, que mon plus grand ennemi, ce n'était pas mon voisin, era eu mesmo. c'était moi-même. Eu fiquei com muita raiva, pastor. J'avais la rage. Isso foi no início dos anos 2000, já faz mais de 20 anos. C'était au début des années 2000, ça fait déjà plus de 20 ans. A minha igreja lá em Fortaleza estava lotada. Mon église, elle était pleine. O profeta Gilson estava ministrando. Le prophète Gilson, il était en train de E eu estava na prêcher. calçada, na frente da igreja, cuidando do trânsito. Et j'étais devant l'église en train de faire gérer le trafic. Irmãos, quem me conhece sabe que eu tenho um temperamento muito forte. Et les gens qui me connaissent savent que j'ai un tempérament très fort. Eu estava dizendo para o pastor, eu tenho muita dificuldade em usar uma palavra delicada para dar uma resposta a uma pergunta que me é feita. J'ai beaucoup de difficultés de donner une réponse douce pour une question qu'on me pose.
Eu ganhei um presentinho de uma irmã lá onde eu moro, J'ai gagné un cadeau là où j'habite. que é um purificadorzinho de ambiente. C'est un purificateur d'ambiance. Você bota os palitinhos dentro e ele fica dias lá exalando o cheiro. Vous mettez des bâtons et ça reste des jours en train de faire sortir l'odeur, Só l'arôme. que, como foi uma mulher que comprou, ela escolheu do gosto dela. Comme c'était une femme qui a acheté, elle a choisi selon ses goûts. Recebi por educação, botei lá. Par éducation, je l'ai pris, je l'ai mis à la maison. Alguns dias depois ela me perguntou se eu estava gostando. Quelques jours après, elle m'a posé la question si j'étais en train d'aimer l'odeur. Na minha cabeça eu fiquei, e agora? Dans ma tête, je me disais, et maintenant, Eu não consigo responder diferente. j'arrive pas à répondre différemment. Eu disse, olha, eu gostei, mas hoje eu tô J'ai bien aimé, mais aujourd'hui, muito doce. c'est trop doux. Ela riu. Nossa, nem é tão difícil agradar você, né? Elle a rigolé, elle a dit, c'est pas si difficile de vous faire plaisir. Aí eu disse, então, é verdade, eu concordo. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Só que tinha um irmão do lado que disse, Getúlio, ela está sendo irônica. Mais un frère à côté disait, Getúlio, elle est ironique. Eu achei que ela estava sendo sincera, mas ela estava sendo irônica comigo. Nossa, Je pensais qu'elle était sincère, mais elle avait de l'ironie vers moi. Então, assim, eu não consigo disfarçar o... Se você me fizer uma pergunta direta, vai ter uma resposta direta. J'arrive pas à cacher. Si tu me fais une question directe, tu vas avoir une réponse directe. Tipo, eu vou contar dele. Ele perguntou, você gosta de queijo? Eu disse, gosto. Par exemple, tu me poses la question, est-ce que tu aimes le fromage? Je dis, E j'aime. parou por ali. Et j'arrête là. Eu fiquei, e agora? Ele só perguntou se eu gosto. Ele perguntou se eu como. Como é que é? Ele só perguntou se eu gosto, não perguntou se eu como. Ok, il a juste demandé si j'aime, il n'a pas demandé si je mange. Porque eu não como muito queijo, por causa que queijo geralmente é gordo. Eu não como. Je ne mange pas trop de fromage parce que normalement le fromage il est gras. Mas eu gosto. Mais j'aime. Então hoje eu tenho aprendido a manter só o que é me perguntado. Alors j'ai appris à répondre seulement aux questions qui me sont posées. Mas antes, nem o que me perguntavam eu dizia. Antes, até o que não me perguntavam eu dizia. Mais avant, même ce qu'on ne me demandait pas, je répondais. E quando... Desculpa. Então, quando eu ouvi que o meu maior inimigo era eu mesmo, eu fiquei com muita raiva. Alors quand j'ai entendu dire que mon ennemi c'était moi-même, j'avais la haine. O maior obstáculo para o meu crescimento espiritual não era nem mesmo o diabo. Le plus grand obstacle pour ma croissance, c'était même pas le diable. Era a minha própria carne. C'était ma propre chair. Amém? Amen. Lá em Isaías o Senhor fala, se quiserdes e estiverdes dispostos a obedecer, comereis o melhor dessa terra. La Bible dit en Isaïe, si vous voulez, vous pouvez manger le meilleur de cette terre. Quem não quer comer o melhor dessa terra? Qui c'est que veut pas manger le meilleur de cette terre? Não é verdade? pas Mas vrai? ele diz, se quiserdes e estiverdes dispostos a obedecer. Mais là dit, si vous voulez, mais si vous êtes aussi disposé à obéir. Domínio próprio já é parte do meu espírito. La tempérance, ça fait déjà partie de mon esprit. Então, obedecer é uma decisão. Alors, obéir, c'est une décision. Eu não obedeço porque é fácil. J'obéis pas parce que c'est Eu facile. não obedeço porque é agradável. J'obéis pas parce que c'est agréable. Eu obedeço porque é o melhor para mim. J'obéis car c'est le meilleur pour moi. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência La Bible dit que Jésus, il a appris l'obéissance. e se tornou autor da salvação. Il est devenu l'auteur du salut. Irmãos, não importa quão carnal eu costumava ser, Ça n'importe combien charnel j'étais. mas em Cristo eu me tornei uma nova criatura. Mais en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Agora, para eu me tornar aqui fora aquilo que eu já me tornei dentro, Mais pour devenir dehors ce que je suis déjà devenu dedans, eu preciso aprender a obediência. j'ai besoin d'apprendre l'obéissance. Ninguém nasce sabendo obedecer. Personne est né en sachant obéir. A obediência é algo que a criança aprende a obedecer sendo treinada pelos pais. L'obéissance, c'est quelque chose que les enfants apprennent en étant entraînés par les parents. Só que eu me tornei cristão adulto, e aí, cadê o pai para me dar disciplina? Alors, comme je suis devenu chrétien déjà adulte, alors il est où le père pour me donner la discipline? Eu preciso querer me tornar aquilo que eu nasci para ser. Alors, j'ai besoin de devenir pour ce que je suis né et pour être.
E às vezes o processo é doloroso. Et des fois, le process est trop douloureux. Irmãos, a primeira vez que eu tive que pedir perdão estando certo foi a coisa mais difícil da minha vida. La première fois que j'ai dû demander pardon en sachant que j'étais juste, c'était la chose la plus difficile de ma vie. Eu vi um videozinho, o cara é brincadeira. Excusez-moi, ma femme a demandé, et vous avez demandé pardon? Não entendi. E você pediu... É que você falou em francês. Ah oui, você pediu perdão? Pedi. Ah, il a demandé. Chorando com raiva diante de Deus. Je l'ai Eu não demandé- fiz nada. Je le demandais en train de pleurer devant Dieu, j'ai rien fait. Não parece justo, mas é o certo. Ça semble pas juste, mais c'est le correct. Sabe por que é o certo? Porque foi eu que percebi o que Você- estava acontecendo. Vous savez pourquoi c'est correct? Parce que c'est moi qui ai compris ce qui était en train d'arriver. Era eu que tinha a informação do que a Bíblia dizia. C'était moi qui avais l'information de ce que la Bible disait. A Bíblia diz que aquele que diz que é maduro deve suportar os fracos nas suas debilidades La Bible dit... e não agradar a si mesmo. Aquele que é forte deve suportar o fraco. Aquele que é Tem que forte- fazer as frases mais pequenas, senão eu perco. Aquele que é forte deve suportar o fraco. Celui-là qui est fort doit supporter le faible Amém. E não agradar a si mesmo. et pas faire plaisir à soi-même. Porque se eu chego diante do pastor, a Bíblia diz isso. Parce que je viens devant le pasteur, je dis, la Bible dit ça. Ele errou. Il a commis une faute. Aí o pastor vai lá para mim e diz assim, o que a Bíblia diz, irmão? Et le pasteur va me dire, mais qu'est-ce que la Bible dit, mon frère? Você sabe o que a Bíblia diz, irmão? Vous savez qu'est-ce que la Bible dit, mon frère? Então faça. Alors, tu fais-le, fais-le. Come on. Amém. Irmãos, é isso que talvez você não queira ouvir do pastor. Peut-être tu ne veux pas écouter ça du pasteur, Mas se você for falar com Deus, mais si tu vas parler avec Dieu, ele não vai dizer diferente. il ne va pas dire différemment. Se eu sei o que a Bíblia diz, então é meu dever fazer o que a Bíblia diz. Si je sais ce que la Bible dit, mon devoir c'est faire ce que la Bible dit. Se o outro que teoricamente errou não vai fazer, é problema dele. Si l'autre que théoriquement il a commis une faute, il va pas le faire, c'est son problème à lui. Amém. A Bíblia, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e procura reconciliação. La Bible dit, si ton frère il pêche contre toi, va vers lui et cherche la réconciliation. Aí você pode dizer, mas professor, você não estava falando sobre o fruto do Espírito? Mais là, tu dis, mais professeur, tu n'es pas en train de parler sur les fruits de l'esprit? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, terão muito fruto. Si vous restez en moi et mes paroles restent en vous, vous aurez beaucoup de fruits. A primeira coisa que Paulo lista no fruto do Espírito é o amor. La première chose dans la liste de Paul, c'est l'amour. E amar é fazer para o outro o que você quer que façam para você. Aimer, c'est faire à l'autre ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Você faz primeiro, você não espera que façam para você. Tu fais d'abord, tu n'attends pas qu'on fait pour toi. Amém. Você não desenvolve o fruto do Espírito sem passar por essas experiências. Tu ne développes pas le fruit de l'esprit sans passer par ces expériences. A Bíblia diz que o ferro com ferro se afia. La Bible dit que le fer avec le fer, on aiguise le fer avec le fer. E o atrito parece desagradável. Et l'actrice semble désagréable. Mas quando você vai cortar a madeira, está afiado. Mais quand tu coupes le bois, elle est aiguisée. Amém. Aleluia. Meu tempo acabou. Mon temps, il est fini. Já. On peut continuer. Hein? Ouais, podemos continuar. Não posso, eu estou submisso a um tempo. Il est soumis au temps alors. Amém. Não a menos? É porque assim, o meu texto aqui acabou. Le test, il est fini. É porque falar sobre o fruto do Espírito parece bonito, Parce que parler sur le fruit d'esprit semble beau, mas desenvolver ele é desconfortável. mais le développer, E c'est pas réconfortable. Oui. E a gente acha que ser crente é confortável. Et nous, on pense qu'être croyant, c'est confortable. Amém. Amen. Jesus disse, se você está frutificando, Jésus l'a dit, si tu donnes des o fruits, Pai vai podar. le Père va tailler. Se frutifica, ele poda. Si tu donnes des fruits, il va tailler.
Mas ele não poda o fruto. mais il ne taille pas le fruit. Ele poda os ramos que estão atrapalhando para que mais fruto apareça. Il taille les branches que dérangent, que plus de fruits apparaissent. Então, o que você deve, o que eu, não vou falar de você, o que eu devo me perguntar, Je ne parle pas de toi, je parle de moi-même. Ce que je dois me poser la question, que ramos precisam ser cortados para eu frutificar mais. mais quelles sont les branches qu'on doit tailler pour que je puisse donner plus de fruits? Amém. Amen. E eu vou encerrar com esse texto, porque esse texto é minha motivação para querer ser podado. Je vais finir avec ce texte parce que ce texte, c'est ma motivation pour être taillé. Para muita gente, uma igreja lotada é motivo de glória para Deus. Pour beaucoup de gens, une église remplie, c'est un motif de gloire pour Dieu. E não me entenda mal, eu concordo. Vous ne me comprenez pas mal, moi je suis d'accord. Significa que a igreja está trabalhando e gerando mais ovelhas. Ça signifie que l'église est en train de travailler et en train de générer plus de brebis. Alguém poderia dizer que uma igreja cheia de empresários, todo mundo prosperando financeiramente, é uma igreja que está andando na palavra. On pourrait dire qu'une église remplie d'entrepreneurs, tout le monde en train de prospérer, c'est une église que va de l'avant. E eu concordo também. Je suis d'accord aussi. Que é a vontade de Deus que a gente prospere. C'est la volonté de Dieu qu'on prospère. Ou uma igreja que todo mundo flui nos dons do Espírito. Ou une église que tout le monde a les dons de l'esprit. E eu também concordo. Je suis aussi Você d'accord. vê a palavra funcionando. C'est la parole qui est en train de fonctionner. Mas eu quero mostrar para vocês o que realmente traz glória para Deus. Mais je vais vous montrer vraiment ce qui amène la gloire pour Dieu. Está no verso 8 de João 15. C'est au verset 8 de Jean 15. Nisto é glorificado meu Pai, En ça, c'est glorifier mon Père. em que deis muito fruto. En que vous donnez beaucoup de fruits. Sabe, irmãos, você pode não ser um pregador aqui como eu. Peut-être que tu ne seras pas un prêcheur ici comme moi. Você nem pode conhecer tanto a Bíblia. Peut-être que tu ne connaîtras même pas beaucoup la Bible. Mas se você conhece o Deus da Bíblia Mais si tu connais le Dieu de la e Bible você manifesta Ele, et tu le manifestes, Deus está sendo glorificado na sua vida. Dieu est en train d'être glorifié dans ta vie. Posso contar só uma historinha? Je peux juste raconter une petite histoire. Todo mundo conhece o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, né? Tout le monde connaît le psaume 23, le Seigneur c'est mon pasteur. Talvez já tenha até ouvido essa história, mas como eu estou aqui, eu vou contar de novo. Vous avez déjà peut-être entendu cette histoire, mais comme je suis là, je vais vous raconter de nouveau. Dois homens foram convidados para dar uma palestra, para falar num seminário. Deux hommes étaient invités pour parler dans un séminaire. Tinha algumas centenas de pessoas Il y lá. avait quelques centaines de personnes là-bas. E havia um desses dois homens era um cara muito estudado, com muitos PhDs e tudo Un mais. de ces hommes, il était quelqu'un de bien, qui avait beaucoup de formation. E o outro era um cara bem simples, pouco estudo. L'autre, il était quelqu'un simple, il n'avait pas beaucoup d'études. E o primeiro homem, muito elegante, foi lá e citou o Salmo 23. Le premier homme, très élégant, il a cité le psaume 23. E a plateia aplaudiu ele no final. Et tout le monde a applaudi à la fin. Ele desce, o outro sobe e Il a- cita o Salmo 23. Il est descendu, l'autre est monté, il parle aussi du psaume 23. Quando ele termina, a plateia está chorando. Tá aos Quand il a prantos. fini, le public, il pleurait. Aí ele desce e o outro cara pergunta para ele. Il descend et puis l'autre lui a posé la question. Eu não entendi. Eu falei, todo mundo aplaudiu de pé. Je n'ai pas compris. J'ai parlé, tout le monde applaudit debout, Mas quando você falou, todo mundo estava mais chorando. quand tu as parlé, tout le monde pleurait. Por quê? Mais pourquoi? Ele respondeu. Il a répondu. É porque você conhece a palavra de Deus. C'est parce que tu connais la parole de Dieu. E eu conheço o Deus da palavra. Et moi, je connais le Dieu de la parole. Quando você conhece Deus, Quand de tu sentar à mesa com Ele, Quand tu connais Dieu, de t'asseoir à table avec lui, Deus não está amarrado a um texto bíblico para ajudar você. Dieu, il n'est pas attaché dans un texte biblique pour t'aider à toi. Ele está amarrado às promessas dele. Il est attaché à ses promesses. Como você vai citar essa promessa para ele não faz a menor diferença. Comme tu vas citer cette promesse, pour lui, ça ne fait aucune différence. Pai, você prometeu me ajudar se eu pedisse. Père, tu t'as promis m'aider si je demande. Ele vai ouvir você porque você conhece a promessa. Il va t'écouter parce que tu connais la promesse.
Se você conhece o Deus da palavra e manifesta esse fruto, ele está sendo glorificado na sua vida. Si tu connais le Dieu de la parole et tu manifestes ce fruit, il est glorifié dans ta vie. O cara que pregou cuspindo fogo vai receber tapinhas nas costas. Que benção, irmão. Le gars qui a prêché en train de cracher le feu va avoir des petites tapes dans le dos. Mas ele pode ser um daqueles que chegam em casa e o filhinho diz, pai, vamos morar na igreja? Mais lui, il peut être quelqu'un qui arrive à la maison, le fils dit, Père, on va prier à l'église. Você nunca ouviu essa história, né? Vous avez jamais entendu Porque o cette cara histoire? era uma bênção na igreja Parce que le gars, il était une bénédiction à l'église. e uma peste em casa. Il était Monstro em une casa. peste, un monstre à la maison. Amém. Então, eu não quero ser aquela pessoa que o meu filho diz, eu não tenho filho, mas se tivesse, eu não queria ouvir dele, vamos morar na igreja? Je ne veux pas être le gars que l'enfant il dit, écoute, papa, on va prier à l'église. Quem vai dizer que se eu sou um homem de Deus ou não, não são os membros da igreja. Qui va dire si je suis un homme de Dieu ou pas, ce ne sont pas les membres de l'église. É minha esposa, C'est mon épouse, seu marido, ton mari seus filhos. et tes enfants. São eles que vão dizer se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Sont eux qui vont dire si tu es un homme ou une femme de Dieu. Amém, porque eles realmente conhecem você. Parce que eux, ils te connaissent vraiment. Então, muito obrigado, pastor. Merci, pasteur. Sejam abençoados em nome de Jesus. Você recebeu alguma coisa hoje? Vous avez reçu quelque chose aujourd'hui? Então, sejam abençoados com a prática da palavra. Soyez bénis dans la pratique de la parole. Thank you. You're welcome. Glória a Deus, gente, que benção. Você recebeu alguma coisa essa manhã? Vous avez reçu quelque chose ce matin? Meu Deus, que benção. Foi muito bom. Obrigado, Getúlio. C'était très bon. Merci, Getulio. Thank you very much. Eu creio que você entendeu a importância do fruto. Amém, Je querido? pense que vous avez compris l'importance du fruit. Não é só pular, correr, é unção, mas também é viver. C'est pas seulement courir, sauter, c'est aussi vivre. Eu sei que você está vendo que eu estou com essa camisa, tem muita gente aqui. Je sais que vous avez vu que j'ai ce pull. Il y a des gens... Para quem não tem essa aqui foi a primeira, desculpa a exclusividade. Ça, c'était la première. Je m'excuse pour l'exclusivité. Vocês estão tudo igual aí porque vocês vieram depois. Vous avez les autres la même, mais vous êtes venus après. Hein? Aprendi isso com a Marina, que eu sou da turma pioneira. J'ai appris ça avec Marina. Je suis des pionniers. Gente, é muito bom e, assim, graças à Marina, à diretoria, esse dia maravilhoso eles prepararam para nós. C'est très bon grâce à Marine et puis tous les directeurs qui sont préparés ce jour pour nous. Pensa comigo. Pensez avec moi. Eu não tenho certeza se são todas as igrejas, mas eu sei que quase todas, se não todas, Je suis pas sûr si ce sont toutes les églises, mais je pense que sont presque toutes ou même toutes. aqui na Europa, Ici en Europe, estão recebendo um professor como a gente recebeu o Getúlio qui hoje. aujourd'hui sont en train de recevoir un prof comme on a reçu Getúlio aujourd'hui. Já agradeci a Marina por ela ter esse carinho com a nossa igreja, com as nossas vidas. J'ai déjà remercié Marina pour avoir ce geste pour nous, pour notre église. Para receber um gostinho do que é a aula da escola bíblica, amém? Pour recevoir un avant-goût, qu'est-ce que c'est une classe d'école biblique. Se você ainda não fez, corre lá até o final desse mês, tem 10% de desconto na matrícula. Si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez le faire, vous avez 10% de rabais. E não tem desculpa, hein, gente? Só para você saber rapidinho. Il n'y a pas d'excuses, mais que vous sachiez, on va faire Tem vite. aula de segunda-feira das 9 às 11 da manhã Il a les classes le lundi de 9 à 11 e de quinta-feira das 9 às 11. et de jeudi de 9h à 11h. Aí você vai falar assim: "Ah, pastor, mas eu trabalho de manhã, não tenho tempo, não tenho Mais tu horário". vas dire, mais pasteur, je travaille le matin, j'ai pas le temps. Até isso a escola deu um jeito. Também tem Mais- aula de segunda-feira. Mais même pour ça, l'école a fait un geste le lundi. Se você não pode às 9 da manhã, tem às 7 da noite. Si tu peux pas à 9h du matin, il a à 7h le soir. Das 7 às 9. De 7h, de 19h à 21h. Ou seja, são 2 períodos já pensando em quem trabalha ou estuda e não teria horário mesmo. Ce sont 2 périodes qui ont été déjà pensées si tu travailles ou pas. A gente encoraja você a fazer a escola, queridos. On vous encourage à faire l'école. Vai te ajudar a correr mais rápido a sua carreira, Pour amém? t'aider à courir plus vite ta carrière. A gente... Bom, tem muitos estudantes aqui, depois conversa com eles para vocês verem um On a pouquinho. ici beaucoup d'étudiants, vous discutez avec et vous verrez. Amém?
Glória a Deus. Então, se inscreve lá, mais informações, pode falar com a gente. Inscrevez-vous, plus d'informations, vous parlez avec nous. É isso. Glória a Deus. C'est ça, gloire à Agora a Dieu. gente vai falar um pouquinho sobre dízimo e oferta. Você está pronto para isso? On va parler sur dîmes et offrandes, si vous êtes prêts pour ça. E eu queria ler rapidamente com você, está lá em Mateus 6,33. J'aimerais lire Matthieu 6, 33. Essa passagem é maravilhosa, que diz assim, ó, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Et cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amém? Você pegou? A gente já... Eu gosto muito dessa passagem, eu sempre falo essa passagem aqui na igreja. J'aime bien ce passage, je la parle beaucoup de fois ici à l'église. E uma forma de eu mostrar para Deus, Il y a une façon de montrer à Dieu, e talvez até para as pessoas, et aussi pour les gens, que eu estou buscando Ele em primeiro lugar, é eu Sim. mostrando que o meu coração não está no dinheiro. la façon dont je montre aux gens, c'est que mon cœur, il n'est pas sur l'argent. Então eu entendo esse princípio, Alors, je comprends ce principe. e fazendo isso eu também entendo que eu estou buscando Ele, e todas as coisas vão me acrescentar, E a ser le acrescentadas faisant- na minha vida. Et en le faisant, je montre en faisant ça, toutes les choses viennent dans ma vie. Como o Getúlio falou, primeiro eu dou, Comme Getúlio l'a dit, d'abord je donne, primeiro eu faço. d'abord je E fais. qual que é a visão da igreja esse ano? Et quelle est la vision de l'Église cette année? É eu ser, C'est être, eu que je fazer, sois, agir être, agir e viver. et vivre. Então eu faço primeiro, eu não espero os outros fazerem, eu faço. Alors, je le fais d'abord, je n'attends pas que les autres le fassent. Como, na verdade, sobre dízimo, Deus ele deu primeiro, né? Comme par rapport à la dîme, Dieu il a donné d'abord. Mas, queridos, eu não vou esperar ninguém fazer por mim. Eu vou dar, eu vou fazer, Je ne vais pas attendre que quelqu'un fasse pour moi, je vais donner, je vais faire, tendo a certeza de que eu estou abençoando e ajudando o reino de Deus aqui en na étant terra. sûr que je suis en train d'aider le royaume de Dieu sur terre. A igreja precisa de dinheiro, as pessoas que estão precisando, para que a gente possa abençoar. Amém? Les gens, l'Église a besoin d'argent pour les gens qui ont besoin d'être aidés, Para pagar o aluguel, para comprar instrumentos pour maravilhosos. payer le por aí loyer, vai. pour acheter des instruments E para a gente merveilleux, mudar para um prédio maior. Amém? pour déménager Oh, pour un aleluia. plus grand Graças a bâtiment. Deus você está animado também. Eu também estou. Merci parce que vous êtes dans la joie, moi aussi. Então, pega o seu envelope. Alors prenez vos enveloppes. Você pode colocar no QR Code, que Vous está ali, pouvez o faire Twint. par rapport Colocar au dinheiro, QR Code, cartão, Twint, como você tiver no seu coração. l'argent, comme vous voulez, comme vous avez dans Seja le guiado, cœur. queridos. Soyez guidés, Não com pesar, mas com alegria. pas lourdement, O mais diácono vai avec la passar joie. pegando os envelopes e nós vamos orar a seguir. Le diacre va passer pour prendre les enveloppes et on va prier après. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Muito bom. Deus é maravilhoso, queridos. Amen. Que palavra maravilhosa. Eu ainda estou... Quelle Remoendo parole ela. merveilleuse, je suis en train de la savourer. Essa é palavra de salvação para as nossas vidas. Amém? Ça, c'est une parole de salut pour nos vies. Você pode estender suas Vous mãos. pouvez tendre vos mains. Senhor, muito obrigado Seigneur, merci beaucoup por cada dízimo e oferta. pour chaque dîme offrande. Obrigado por cada coração. Merci pour chaque cœur. Obrigado, Pai, pelos teus filhos. Merci pour tes enfants. Pai, cada dinheiro que entra nessa igreja Chaque argent que rentre dans cette église, será usado com sabedoria. ça serait usé avec Em nome de Jesus. sagesse au nom de Jésus. Nós oramos por Nous trabalhos, prions pour des travaux, portas aonde não tem, Pai, o Senhor pour des abrindo, portes où il n'y a pas que tu les ouvres, porta de des promoção, portes de promotion, clientes novos des chegando. nouveaux clients qui arrivent. Em nome de Au Jesus, nom de Jesus, nós on declaramos déclare uma superabundância, Pai, une super abondance no celeiro dos meus irmãos. dans les greniers de mes frères. Vai ser tanto, Pai, que eles vão ter que dividir com os Ça outros. sera tellement autant qu'ils vont partager avec d'autres. Obrigado, Pai. Merci Père. Porque finanças também faz parte da tua vontade para a nossa vida. Parce que les finances, ça fait partie aussi de ta volonté pour E nós notre cremos vie. que não teremos falta de Et nous nada. croyons qu'on aura besoin de manque de rien. Te agradecemos. Nous te remercions. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Amém. Amen. Glória a Deus. Que Amém. bênção, gente. Agora nós Que vamos dar os nossos avisos. On va faire les avis. Todo domingo às 10 da manhã, Tous les dimanches à 10 heures o du nosso matin, culto do Dimanche. notre culte de domingo. Amém? Tem sido maravilhoso. Quarta-feira, C'est merveilleux. temos o nosso culto de Le oração. mercredi, on a notre culte de Que prière. horas? À quelle heure? Alguém lembra? Vous sa- Às 8 horas da noite. À 8 heures. à Também 20 tem heures. sido poderoso. C'est aussi puissant. Amém? Então vem, traz um amigo, não perde, Venez, queridos. prenez un ami.
terça-feira, 9 horas, Le mardi à 21h, a oração das la mulheres. prière des femmes. Tem sido maravilhoso. C'est toujours merveilleux. As mulheres têm orado juntas. Les femmes, elles prient Tem ensemble. acontecido milagres, queridos. Il y a des miracles qui sont Graças arrivés. a Deus. À Dieu merci. Olha só, do dia 27 de fevereiro ao 1º de Du março, 27 février au 1er mars, vai ter uma super conferência Vai ter lá em Portugal, queridos. super conférence au Em Portugal. Leiria. À Leiria. Reserva a data. Réservez les dates. Se você tem perguntas, Si vous avez des questions, fala com a gente. Vai Fala- ser importante você estar nesse dia si vous avez des recebendo da unção das mulheres que vão estar lá. Si vous avez des questions, parlez-nous-en pour que vous puissiez recevoir Tenho l'onction. certeza que vai ser uma conferência poderosa, amém? Ça va être une conférence puissante. Você ainda tem tempo de organizar uma data, comprar o ticket, reservar hotel. Vous avez encore le temps d'acheter le billet, de réserver l'hôtel. Não leva como qualquer coisa, leva como algo muito importante para a sua vida, amém? Prenez pas ça n'importe comment, prenez ça comme en étant quelque chose d'important. Olha que pour legal, votre dia vie. 22 de fevereiro, Le 22 février, às 7h15 da noite, a 19h15, gente vai ter o cinema para os casais aqui na igreja. on aura le cinéma pour les couples ici à l'église. Eita glória, vai ser bom demais, gente. Ça va être très bon. Vão ter muitas coisas nesse dia. Il va y avoir beaucoup de choses ce jour-là. E que coisa boa da gente estar em casal assistindo o filme. Et quelque chose tellement bonne d'être en couple en train d'assister à un film. Amém? Mais informações, você pode falar com o William, com a Tamires. Plus d'informations, vous pouvez parler avec William et Tamiris. Alguma informação agora não, depois, né? Il va y avoir des popcorn. Pode procurar eles, amém? Se você tá pensando, mas eu não sou casal, como é que eu faço? Si vous êtes en train de penser, mais je ne suis pas en couple, je fais comment? Você se disponibiliza para servir e ajudar. Ô, Vous pouvez glória! vous disposer pour servir et aider E continua crendo que o varão ou a varoa vai chegar. et continuer à croire que l'autre moitié, ça va arriver. Glória a Deus. Mais um aviso. Olha aí, queridos, que bênção. Regardez ça, quelle bénédiction. A nossa camisa, olha que linda que ela é desse Regardez ano. notre t-shirt, comme le t-shirt est beau. Pra gente estar todo mundo aqui no dia 16. Anota aí, dia 16 de fevereiro. Pour qu'on puisse être ici le 16 février, A arte tá saindo. Calma, vai sair a arte. à- Já tem um pregador il y confirmado. a déjà un prêcheur confirmé. Pastor Augusto, lá da Escócia. C'est le pasteur Augusto d'Écosse. Ele vai estar aqui com a gente também, vai ser uma bênção, Il queridos. va être ici avec nous, ça va être une bénédiction. Está tentando confirmar mais pregador. Como não está confirmado, eu ainda não vou falar. On est en train d'essayer de confirmer d'autres prêcheurs, comme ne sont pas encore confirmés. Então, dia je parle pas. 16, Alors, le 16, todo mundo a gente vai estar vestido com essa camisa Todo ou mundo- com o pullover. Tem um pullover? tout le monde sera avec ce t-shirt ou avec un pullover. Pullover apareceu ou ainda não? Não tem pullover, não tem problema. Então, com essa camisa, ou quem tem pullover? Quem tá com pullover? Ninguém, né? É uma blusa até aqui, assim, da mesma cor, Ça serait de la même couleur, do mesmo jeito. la même façon, de la même couleur. Eu escolhi já um pullover. Você pode pegar o pullover, a camisa, os dois, fica à vontade. Vous pouvez prendre ce que vous fait plaisir. Mas tá linda, gente. Olha, 8 anos na nossa igreja esse ano 8 ans de notre église cette année, e vai ser poderoso. Ça va Tô com être muita puissant. expectativa. j'ai beaucoup d'attentes. Amém? Mais algum aviso? Segue a gente nas nossas mídias Suivez-nous dans sociais. les médias sociaux. É importante, queridos. Dá um like, C'est compartilha. important, donner un like. Ouve a pregação no partager, Spotify, amém? écoutez le sermon dans le Spotify. Não está no grupo do WhatsApp, fala com a gente, você será muito Comme bem-vindo. vous êtes dans le groupe WhatsApp, parlez-nous-en, vous serez le bienvenu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Acredito que é isso. As camisetas, querido, não esquece de pôr lá no grupo para a gente já fazer o pedido amanhã, amém? Ceux qui veulent acheter les t-shirts, il faut demander qu'on le puisse faire E demain. eu acho que é bem importante esse anúncio aqui agora. Je pense que c'est bien important. Se ce que je vais você demander. talvez, não sei, por algum motivo tá apertado, tá achando o valor que tá fora da sua realidade, conversa com a Si gente. vous pensez que c'est trop cher, parlez-nous-en. Eu vou orar para você ter fé para chegar o dinheiro. Je vais prier pour que tu puisses avoir la foi, pour avoir l'argent. Ou então a gente pode ajudar de outras formas. Mas Ou fala alors- comigo no privado. Ou alors on peut vous aider d'une autre façon, mais parlez-moi dans le privé. Eu não quero que você deixe de participar desse momento tão maravilhoso com a gente. Amém? J'aimerais pas que vous ne cessiez de participer avec nous dans ce moment.
Deixa eu ver o preço, Aninha, só um minutinho aqui. É 35, me lembra? Não, Tá é na... 30, uma, 52. Não, essa é a camisa, essa é a camisa. É t-shirt. A t-shirt é uma por 30, duas por 50. T-shirt 1,30, 2,50. E o pullover, E le pullover, uma é un 35 c'est 35 e dois é por 60. et deux c'est 60. Então, às vezes você pode falar, mas eu sou uma pessoa. Mais tu peux dire, mais je suis une Então, personne. dá outro para outra pessoa, abençoa Alors, alguém, gente, tu amém? donnes, Melhor dar do que donnes à une receber. personne. Não é? C'est mieux donner que Glória a recevoir. Deus. Vamos pensar nos outros. On va penser aux autres. Amém? Minha esposa não tá para me lembrar de algum aviso, então a gente vai orar para terminar. Mon épouse n'est pas là pour me rappeler d'un avis, alors on va prier pour finir. Glória a Deus. Se coloca de pé, por favor. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Pai, obrigado por um culto tão maravilhoso. Père, merci pour un culte tellement merveilleux. Obrigado pela sua palavra, Pai, Merci pour ta parole. que é a Père, verdade, que c'est la vérité, que falou aos nossos qui a corações, parlé à nos cœurs, que nos lembrou tantas que coisas. nous a rappelé beaucoup Obrigado de porque a choses. nossa fé foi aumentada nessa Merci, car manhã. notre foi elle était augmentée ce matin. Obrigado porque nós entendemos a importância do fruto, Pai, Merci parce qu'on a compris l'importance nas du nossas fruit, vidas. de fruit dans nos vies. E nós vamos agir diante Et disso. nous, on va agir devant ça. Nós vamos viver diante On disso. va vivre devant ça. Obrigado, Senhor, Merci, Seigneur. por um resto de semana poderoso. Pour un reste de semaine puissant. Uma semana cheia de milagres e Une prodígios. semaine pleine de miracles et prodiges. Obrigado, Pai, pelas suas portas Merci abertas. pour tes portes ouvertes. Obrigado, Senhor, Merci, Seigneur. por milagres aonde nós Pour chegarmos. des miracles là où on y arrive. Por mudança de vida onde Pour nós des changements estivermos. de vie où là où on serait. Porque como Getúlio falou, onde nós estivermos é onde Jesus estará Tel também. comme Jésus l'a dit, là où on sera, c'est comme si Jésus était là avec nous. E aonde Jesus chega, os ambientes precisam ser mudados para melhor, Et Pai. là où Jésus arrive, l'ambiance doit être changée pour le Muito meilleur. obrigado Merci por um resto de domingo maravilhoso pour também, un reste de dimanche pela sua merveilleux, proteção sobre pour as ta nossas protection vidas e a sur nossa nos família. vies, nos vies et nos familles. Cremos que tudo vai bem. Nous croyons que tout Te va bien. agradecemos. Nous te Em remercions. nome de Jesus. Au nom de Jésus. E toda a igreja Et toute diz: l'Église dit Amém. Amen. Soyez bénis avec la pratique de Seja la abençoado parole. com a prática da palavra. Amém.